Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar então a explicação do roteiro de atividades da semana 12, tá? A atividade da página 37, a letra A e a letra B, tá? Eu já pedi para vocês fazerem no roteiro da atividade da semana 11, então nós vamos pular, tá bom? O que eu queria pedir para vocês? Se você não pegou a sua apostila ainda, pegue a sua apostila para você acompanhar esse vídeo com a sua apostila, tá bom? Então vamos lá. Abre a apostila na página 37. Abri a minha apostila aqui na página 37. A letra A e a letra B nós fizemos então na semana 11. Vamos fazer a letra C, tá? As palavras sublinhadas no texto representam duas maneiras diferentes de se expressar posse e propriedade, tá bom? Ownership e possession. Então, complete o quadro com as palavras sublinhadas de acordo com a maneira que elas são usadas. Então, vamos olhar as palavras que estão sublinhadas. Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui no quadro. Na semana passada, eu mostrei para vocês como que nós usávamos o caso genitivo, tá? Que é o nome do proprietário, o apóstrofo, a vírgula voadora, mais a coisa que ele detém a posse. Então, aqui a gente já tem um exemplo, tá? Nessa tabela a gente já tem um exemplo. The bird's nest. No caso aqui, o nome do proprietário é birds, ok? Então, são os passarinhos. E nest, que é a coisa, certo? É o que pertence ao passarinho. Então, o ninho do passarinho. E aqui, se nós formos usarmos os adjetivos possessivos, tá? Que eles existem na língua inglesa, nós vamos usar o adjetivo equivalente à pessoa, tá? No caso aqui, the birds são os pássaros, tá? Então, os pássaros é a terceira pessoa do plural, que são eles, e aí nós usamos o adjetivo they. Aqui eu coloquei, numa falta de lousa, né? Eu coloquei a tabelinha dos pronomes e das pessoas. Então, eu vou deixar aqui, vocês dão um pause, copiem essa tabela no caderno, essa daqui, porque essa tabela é muito importante. Enquanto vocês vão aí organizando, depois deixei aí na tela, vocês copiem, tá? E eu vou explicar também. Então, vamos lá. Primeira pessoa. Então, aqui desse lado nós temos as pessoas e desse lado aqui nós temos os adjetivos de posse, tá? Aqui no inglês tem os pronomes possessivos e os adjetivos de posse. Então, para a primeira pessoa do singular, eu uso, né, que é o eu ou o I, eu vou usar o adjetivo de posse my, tá? Para a segunda pessoa do singular, que é o você, que nós utilizamos o you, aí no caso aqui não é só singular, mas do plural também, tá? Que é você ou vocês, que nós utilizamos o you, e o adjetivo de posse é o your, tá? Que é o seu. Lembram que em inglês nós temos essas três pessoas diferentes para indicar a terceira pessoa do singular? O primeiro é o she, que é o female. O segundo é o he, que é o male. E o terceiro é o it, que é o neutral, tá bom? Então, para o she, então se eu tô falando que é uma coisa de uma mulher, tá? Então é a mesa da Gabriela, é Gabriela's table. Então eu vou falar que é her table. Se no caso é Tiago's table, que aqui é o male, né? Que é o he, eu vou falar que é his table. E se eu tô falando que é de uma coisa, tá? Por exemplo, de um cachorrinho, coisas, objetos, animais, tá? Eu vou usar o it, então é its, tá? Se, por exemplo, é a mesa do cachorrinho, eu vou falar que é its table, tá bom? Dog's table, its table. E aí nós temos a primeira pessoa do plural, o nós, tá? Que aí nós usamos o or. E tem a terceira pessoa do plural, que é o they, que nós usamos o
their, tá? Vamos aplicar que vai ficar mais fácil de entender. Então aqui, olha, essa tabela aqui eu copiei da apostila. É a mesma dessa daqui, eu só coloquei mais espaço, tá? Então aqui tem já o primeiro exemplo, the bird's nest. E aí, usando o caso genitivo, the bird's nest, viraria, se eu usasse o adjetivo de posse, their nest, tá? Aí, vamos lá. Vamos continuar vamos começar o texto aqui, olha. João de Barros House é a primeira expressão que está sublinhada. Então, nós vamos pegar essas expressões do texto que estão sublinhadas e vamos completar aqui neste quadro. João de Barros House, eu uso o caso genitivo ou eu uso o pronome possessivo? João de Barros House. Então, vou até escrever aqui para vocês poderem observar direitinho, ó. João de Barros House. Bom, quem respondeu que eu uso o caso genitivo respondeu corretamente, tá? João de Barros House, eu uso o caso genitivo. Então, eu vou colocar aqui em cima. Deixa eu fazer aqui um negócio, senão vai ficar muito feio. Pronto. João de Barros House. Então tá. A casa do João de Barro. Beleza. Se eu estou falando do João de Barros House, se eu for mudar para cá, João de Barro, qual das pessoas é? É a primeira pessoa, é eu. João de Barro sou eu? Não, não sou eu. João de Barro é vocês, para quem eu estou falando? Não. João de Barro é she, que é uma mulher? Não, também não é she. João de Barro é um homem? Não, não é. É o João de Barro, mas ele não é um homem, tá? João de Barro é it, que é um pássaro, é um passarinho, tá? Então, como o João de Barro é um it, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou usar esse pronome possessivo aqui, olha, para completar. Então, eu vou usar o pronome its, tá? E vou usar o house, que é a coisa que pertence a ele, tá? Então, é its house. Beleza. Vamos na segunda palavra aqui, a segunda coisa, a segunda expressão sublinhada. Their favorite place. Então, vamos escrever aqui. Their favorite places. Their favorite places é o quê? Ixi, olha. Aqui, olha só, vamos mudar. Sabe por quê? João de Barros House, tá? Como eu tô falando aqui, eu vou mudar para o their, por quê? Porque embora João de Barros seja um passarinho, ele é uma espécie. Então, eu tô falando de uma espécie inteira, eu não tô falando de um indivíduo só. Por isso que a gente vai usar aqui, ao invés de usar a terceira, nós vamos usar aqui a terceira pessoa do plural, ao invés de usar de singular, tá bom? Então, vamos mudar aqui para their, porque nós estamos falando da espécie João de Barro, tá? Nós não estamos falando de um passarinho só. Então, vamos continuar aí. Their favorite places é caso genitivo ou é de pronomes de adjetivos possessivos? Vamos ver. Tem a vírgula voadora? Não. Tem o their aqui, que é um adjetivo possessivo. Então, vamos lá. Vamos aqui. Vamos colocar nesse lado da tabela aqui. Their favorite places. Tá bom. Lugares favoritos de quem? De quem que eu estou falando sobre esse texto aqui? Eu estou falando do João de Barro. Então, vamos lá. João de Barros House is built by the male and the female birds. They make several trips looking for wet clay and straw. Their favorite places, tá? Então, os lugares favoritos de quem? Do passarinho, João de Barro. Aqui, olha, eu vou ler em português para vocês verem. A casa do João de Barro é construída pelo homem e pela fêmea, tá? Então, aqui tem outra frase, outra sentença. E aqui eu tô falando, ó, que os lugares favoritos. Os lugares favoritos para construir os seus ninhos. Então, eu tô falando do João de Barro mesmo. Então, olha, na hora da gente mudar aqui, nós podemos colocar de João de Barros,
tá? Favorite place. Ok? De João de Barros, favorite place, que é seus lugares favoritos. Os lugares favoritos do João de Barro. Ok? Vamos continuar então. Continuando aqui. Their nests, que já está na tabela aqui em cima, que foi completado aqui em cima com The Bird's Nest pelo autor da apostila, tá? E aqui, olha, The Bird's Nest. The Bird's Nest. The Bird's Nest. The Bird's Nest tem apóstrofe, então é um caso genitivo. Então, vamos colocar aqui em cima, tá? E se eu for transformar The Bird's Nest em adjetivo de posse, eu vou usar their nest, tá? Continuando aqui. The turtle's shell, tá? Que aqui tá falando... shell. Vocês conhecem o posto Shell, né? O símbolo do posto Shell é uma concha, tá? E Shell é concha e é casco também. É essa parte aqui, olha, bem durinha do corpinho da tartaruga, tá? Então, aqui eu tô falando do casco da tartaruga. The turtle's shell. Então, vamos completar aqui. The turtle's shell. Então, se eu tô falando do casco da tartaruga, eu tô falando de uma espécie toda. Então, novamente, nós vamos usar o their, tá bom? Their, o quê? Their shell. Prontinho, completamos a tabela, tá? Copiem esse quadro aqui no caderno de vocês, mais uma vez, tá bom? Se vocês puderem fazer amarelinho assim, ó, chamar atenção para que todos esses aqui são a mesma pessoa, tá? Copiem direitinho. E aí vamos continuar. A letra D, tá? De acordo com o que você entender do significado de shelter, tá? E aí tá aqui, ó, o significado de shelter. Eu não vou traduzir para vocês, mas eu quero que vocês pensem nas palavras. Shelter is a building designed to give protection from bad water, danger or attack, tá? Então, esses aí é o significado de shell, tá bom? Então, pensando nesse significado, o que vocês consideram aqui, olha, dessas coisas que são um shell? Shelter, tá? O que será que pode ser shelter com significando, prestando atenção nesse significado aqui, olha, principalmente nessas palavras, tá? Protection, tá? Bad weather, danger, tá? Ataque, bad weather, desculpem, tá? Eu confundi as palavras. Então, vocês pensem nos significados dessas palavras e aí aqui vocês podem marcar um X em todas que vocês considerarem, tá? Então, na letra E, vocês vão montar perguntas seguindo as estruturas do balão verde e respostas seguindo as estruturas do balão amarelo, tá? Então, 3 perguntas e 3 respostas. Vamos lá? Vamos juntos, tá? Vou ajudar vocês aqui. Então, aqui, balão verde. Where do you live? A gente já pode pegar esse aqui sendo a primeira frase. Where do you live? Primeira pergunta, tá? Resposta. Então, vamos colocar aqui o P ou o Q. Vou colocar o Q de question e o A de answer, tá? Então, aqui a primeira questão que vocês colocaram.
The first question. Where do you live? Onde vocês moram? Onde você mora? Então, eu moro numa casa, tá? I live. Até aqui, olha, tem exemplos de respostas que vocês podem colocar. Aqui, ó. I live in a house. I live in an apartment. Tá bom? Então, são os dois exemplos. Se vocês moram em casa, vocês vão responder aqui. Se vocês moram em apartamento, vocês vão responder aqui, tá? Segunda pergunta. Where does your aunt live? Então, onde que a sua tia mora? Ah, ela mora numa casa, ela mora num apartamento. Ou você pode perguntar, where does your brother, where does your sister, tá? Onde que essas pessoas vivem? Vocês podem só mudar essa palavrinha aqui, mudar de tia para outros membros da família, tá bom? Para construir as outras questões. Então, aqui a primeira questão, aí vocês façam as outras questões aí, seguindo esse modelinho, tá? E a letra F, vocês vão criar frases, tá? Usando o caso genitivo. Então, por exemplo, aqui, vocês podem usar essas próprias frases que vocês usaram de resposta, tá? Então, aqui, I live in a house. Vamos ver, eu moro em uma casa. Eu posso mudar para construir as outras frases, as frases da letra F, eu posso colocar my house is... Ixi, my... Ah, tá. My home is a house. Então, o meu lar é uma casa, tá? Ou eu posso colocar... No caso, é meu nome, né? Gabriela's home is a house. Ok? My home, eu. No caso, eu sou Gabriela. Então, se vocês forem copiar essa frase, aqui vocês têm que colocar o nomezinho de vocês, tá? Outro exemplo. My teacher. Aí, se quiserem colocar, tá? My teacher home is a house. Como que é o nome da minha... aí não precisa nem colocar meu nome. Aí pode colocar só assim, ó. Teacher's home is house. Tá bom? Então, já coloquei aqui 2 exemplos para vocês. Fica fácil completar o restante, tá? Só isso por hoje. A gente se vê. Bons estudos!